E se ao invés de uma carga, eu tiver N cargas aqui, por exemplo, tenho aqui uma carga Q1, uma carga Q2, uma carga Q3, uma carga Qn. E eu tenho aqui uma superfície envolvendo todas elas. Então, o fluxo do campo elétrico, repara, que se você pensar individualmente, cada carga dessa gera um campo radial, não é verdade? O fluxo total é dado pela integral de superfície do campo total ds. Esse aqui é o fluxo total. Agora, o campo total não vale o princípio da superposição? É aditivo. Então, eu posso escrever o campo total como uma soma dos campos parciais. Então, isso aqui é uma integral de superfície da soma de EIs, por exemplo. Escalar ds. Tá? Esse indo de 1 até n. Aí você pode fatorar aquela soma, colocar para fora ela, e você vai ter aqui uma integral de E índice I escalar ds. A superfície continua sendo a mesma, né? O que seria essa quantidade aqui, hein? É o fluxo de cada carga. Então, a gente está concluindo que o fluxo total é uma soma dos fluxos de cada carga, né? Então, isso aqui é igual a uma soma de φi, ou φ de EI, de I igual a 1 até N. Agora, o fluxo de cada carga é proporcional à carga, não é verdade? Então, isso aqui vai ser igual a uma soma de QI sobre ε0. Conclusão, o fluxo total é igual à carga total por ε0. Carga total é Q total. Envolvido, vou colocar aqui em parênteses, né? Envolvida pela superfície. Tá? Então, na verdade, isso aqui é a lei de Gauss. A lei de Gauss, em princípio, ela não se presta a calcular campo, ela é muito maior do que isso. Agora, existem situações de simetria que a lei de Gauss te permite calcular campos de uma forma muito trivial. Mas o conteúdo físico da lei de Gauss é muito maior do que uma possibilidade de você calcular um campo elétrico. Tá? Então ela está dizendo o seguinte: se eu tiver N cargas numa região de espaço, se eu calcular o fluxo sobre uma superfície que envolve ela, não importa o formato ou a geometria da superfície, o fluxo vai ser sempre o mesmo igual a quanto a Q sobre ε0. Entendeu? Eu podia tomar uma superfície qualquer aqui, ó, envolvido a carga. Se eu te perguntar ainda qual é o fluxo total, ele vai continuar sendo exatamente o mesmo. Às vezes, a física pode te ajudar a resolver problemas de matemática. Tem hora que eu não sei resolver a integral, mas eu sei qual o valor da integral. Por exemplo, então, se eu tenho uma carga pontual positiva, qual o fluxo sobre uma superfície de raio R esférica? Quanto vale o fluxo do campo elétrico nesse caso? Q sobre ε0, né? Então, a integral de E ds para essa superfície vai dar Q sobre ε0. Muito bom. Pegue a mesma carga agora e faça com que ela fique no centro de um cubo de lado A. Quanto vai o fluxo? Q sobre ε0. Repara que o fluxo nessa face vale 1/6 de Q sobre ε0, correto ou não? Porque eu tenho uma simetria, eu tenho 6 faces idênticas, ela está no centro. Agora, calcular o fluxo nessa face não é algo tão trivial, não. Digamos que eu te passe um problema assim. Eu tenho uma carga aqui e eu quero calcular o fluxo num quadrado de lado A.
E ela está uma distância A sobre 2 dela. Entendeu? Essa distância aqui vale A sobre 2 e o quadrado é de lado A. Calcule o fluxo. Bom, repare que o campo aqui, ele é radial, o campo aqui é para cá, e assim por diante. Em cada ponto eu deveria pegar um elemento de área, dx, dy, por exemplo, apontando na direção z, fazer o produto escalar desse cara com o elemento de área e somar sobre toda a superfície. Viu o problema? Ele é simples? Dá para formular, mas não é tão simples. Correto? Então eu vou ter que calcular o fluxo de um vetor que muda de ponto para ponto, tanto em direção quanto em intensidade. Só que eu sei o resultado disso. Trivialmente eu sei o resultado disso, que vai ser 1/6 de Q sobre ε0. Então, às vezes, eu consigo formular minha integral e não sei calcular ela, mas eu sei o resultado. A lei de Gauss permite... Não só a lei de Gauss, mas muitas vezes em física, você consegue formular um problema que você sabe de antemão a solução, sem saber resolver o problema propriamente dito. Esse é um exemplo dele, né? Forma integral da lei de Gauss. Então o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: ao se calcular o fluxo numa superfície fechada do campo elétrico, o resultado desse fluxo é exatamente igual à carga interna a essa superfície, né? Então isso aqui é igual a Q int dividido por ε0. Tá? Isso é a lei de Gauss. Detalhe, isso aqui é completamente equivalente à lei de Coulomb mais o princípio da superposição. Não há nenhum conteúdo a mais na lei de Gauss que não tenha na lei de Coulomb. É exatamente a mesma formulação. Existe agora a forma diferencial dessa lei, né? Então a forma diferencial, eu faço o seguinte: eu vou representar a carga total, Q int, como sendo uma integral de volume da densidade de carga integrada no volume. Isso aqui eu posso representar tanto distribuições contínuas quanto discretas. Lembra disso? Como é que é a densidade de carga de uma carga pontual? Como é que eu represento essa densidade de carga? Q vezes 1 delta. Então eu vou substituir essa quantidade aqui e a gente vai ter o seguinte. Então o fluxo, que é essa integral de E ds, é igual a... Bom, eu tenho aquela constante 1 sobre ε0 e uma integral de volume de ρ dv. Tá? Muito bom. Eu gostaria que dos dois lados eu tivesse integrais do mesmo tipo, para poder tirar uma conclusão, né? Extrair uma equação, um resultado diferencial. Como é que eu consigo tornar os dois lados com a mesma integral? Usa o teorema da divergência. Então você tem lá o teorema da divergência, que diz o seguinte, que essa integral na superfície fechada de E ds, isso aqui é igual a integral de volume da divergência de E dv. Então você vai ter agora que essa integral de div E dv, isso aqui é uma variável muda, né? Isso aqui, esse linha, eu posso tirar a linha porque ele vai fazer a integral no volume todo. Isso aqui é igual a integral no mesmo volume de ρ de R dv. Aí eu consigo daqui extrair a seguinte equação, que a divergência de E é igual a 1 sobre ε0 vezes o ρ. Tá? Então, esta é a chamada lei de Gauss na forma diferencial. E essa aqui é a lei de Gauss na forma integral.
Vamos verificar que a gente consegue obter esta expressão a partir da lei de Coulomb. Então, vamos voltar aqui. Então, vamos retornar à aula passada, quando a gente calculou o campo de um objeto qualquer, né, que tem uma densidade de cargas ρ de R'. Então, voltando, essa figura eu faço toda hora, né, mas ela realmente é importante. Então, isso aqui é R', isso aqui é R, isso aqui é R menos R'. E aqui a gente viu que o campo elétrico no ponto P, em R, estou indexando a posição do ponto P a partir desse vetor R, né? Então isso aqui é igual a 1 sobre 4π ε0, integral de ρ de R' dV'. Vamos escrever assim agora, vai? R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo. Pode ser? Tem um versor que é o vetor R menos R' sobre o módulo dele, e aí tem a distância ao quadrado. Eu vou tirar a divergência desse campo. Eu vou calcular a divergência do campo E, div E. Isso aqui é igual a 1 sobre 4π ε0. E eu vou tirar a divergência disso aqui tudo. Então, ρ de R' dV', bom, é R sobre R quadrado. Posso escrever assim também ou não? Lembra da notação? Esse R é essa separação, né? R menos R'. Essa operação diferencial, aquele W, está atuando em que variável? No R ou no R'? No R. Eu estou fazendo pequenas variações em torno desse ponto aqui, não é verdade? Quando calculo a divergência de E, na verdade, eu estou calculando variações em torno desse ponto. Este operador atua em R. Então, eu posso tirar desse colchete essa quantidade aqui. Isso aqui é igual a 1 sobre 4π ε0, integral de ρ de R', dV'. Então aqui eu vou ter a divergência de ER sobre R quadrado. Onde, de novo, este R aqui é definido aqui. Muito bom. Quanto que dá essa quantidade aqui? O divergente do versor é R dividido por R2. 4π delta. 4π delta. A gente calcula a divergência do campo de uma carga pontual. A gente viu que dava zero em todos os pontos fora da origem e explodia na origem. Foi aí que a gente introduziu a função delta. Então isso aqui é igual a... Isso aqui, vou colocar aqui. 4π delta de R menos R'. Então a divergência de E é igual a 1 sobre 4π ε0, integral de ρ de R' dV'. Então a gente viu que isso aqui vai dar 4π delta, né? Deixa eu colocar aqui 4π delta de R menos R' dV'. Tudo bem? Realizar essa integral é bastante simples, se nós nos lembrarmos da propriedade de filtragem, né, da função delta. Então, integrar esta quantidade, 4π eu posso colocar para fora, é tomar o ρ de R' em R. Eu não estou integrando na variável com linha. Isso aqui só é diferente de zero quando R' for igual a R, não é verdade? Então, esta integral vai me dar o valor desta função nesse argumento. Então, isso aqui vai me dar 1 sobre 4π ε0. Aquele 4π sai para fora. Isso aqui vai dar um ρ de R. E aí a gente conclui a lei de Gauss.
a divergência de E igual a 1 sobre ε0 ρ de R. Que é o que se esperava, né? Estava aqui. Tá? Então, de fato, lei de Coulomb e lei de Gauss são, em essência, a mesma coisa.